plenário do Supremo Tribunal Federal julgou duas ações questionando divisas entre estados. Para os ministros, vale a delimitação baseada no laudo do Exército Brasileiro. No primeiro caso, o estado da Bahia discute com o de Goiás o critério usado para demarcar as divisas entre os dois lugares. Em 1910, um acordo foi feito, prevendo que as bacias hidrográficas dos rios São Francisco e Tocantins fariam a delimitação, o que foi confirmado depois do laudo técnico do Exército. Mas o estado baiano entende que o limite deve ser feito a partir do Chapadão Ocidental. O estado de Goiás pede o reconhecimento do estudo do Exército. A manifestação aqui do estado de Goiás, que assume a tribuna, se dá em três linhas. Uma primeira, própria questão federativa aqui presente. Uma segunda, uma questão de segurança jurídica. E, por fim, a própria questão de economicidade que guia não só a administração pública, mas bem como o próprio Poder Judiciário. No segundo caso, o estado do Piauí também entende que a delimitação feita pelo Exército deve prevalecer. O relator do caso, o ministro Luiz Fux, concedeu o pedido em parte, entendendo que em ambas as situações, o lado do Exército deve ser considerado. A decisão foi unânime. Demarcados os limites territoriais entre os estados, determino que sejam preservados os títulos de posse e propriedade anteriormente definidos, sendo que eventuais disputas de posse de propriedade relativas às áreas delimitadas não serão decididas pelo Supremo Tribunal Federal, mas em ação própria no juízo competente. O plenário ainda retomou um julgamento suspenso desde 1999. O recurso da Auto-Americano Distribuidora de Peças é contra a decisão do Tribunal Regional Federal da Terceira Região, que manteve a inclusão do ICMS na base de cálculo da COFINS, conforme previsto em lei complementar. A empresa alega inconstitucionalidade da lei complementar e divergência da tipologia do tributo. O ministro Gilmar Mendes, em seu voto vista, entendeu que o ICMS deve ser incluído na base de cálculo da COFINS, uma vez que é imposto indireto, que se agrega ao preço da mercadoria. Em outras palavras, a base de cálculo do ICMS, definida como o valor da operação da circulação de mercadorias, inclui o próprio montante do ICMS incidente, pois ele faz parte da importância paga pelo comprador e recebida pelo vendedor na operação. Apenas o ministro Gilmar Mendes votou no julgamento desse recurso na primeira parte da sessão. Os ministros continuaram a análise do caso depois do intervalo. E a repórter Neila Guimarães acompanhou a segunda parte da sessão plenária de hoje. Tem mais informações. Boa noite, Neila. O que mais os ministros decidiram? Boa noite, Érica. Boa noite a todos. Então, o julgamento foi retomado com o voto do ministro Celso de Mello. Ele concedeu o pedido da empresa por entender que inserir o ICMS na base de cálculo da COFINS é incompatível com a Constituição. A maioria dos ministros teve esse mesmo entendimento. Então, o pedido da empresa foi concedido por maioria. O plenário ainda iniciou o julgamento de recursos que tratam do tema desaposentação. A União e o INSS questionam decisão do TRF da 4ª Região e também do STJ, que concederam a revisão do benefício a segurados. Esse julgamento será retomado, então terá continuidade na sessão plenária de amanhã. Érica. Obrigada, Neila. E como a Neila disse, amanhã tem sessão plenária no Supremo. Confira alguns processos que estão na pauta de julgamento. 3 recursos extraordinários estão em destaque entre os julgamentos desta quinta-feira no plenário do Supremo Tribunal Federal. O primeiro trata da redução de ICMS na base de cálculo de produtos da cesta básica. Já um recurso extraordinário com agravo discute decisão de Tribunal Regional do Trabalho que definiu ser de 30 anos o prazo prescricional relativo à cobrança de valores não depositados do FGTS. Outro recurso extraordinário ataca a decisão do Tribunal de Justiça do Distrito Federal, que trata da compensação de débitos tributários. A Corte entendeu que só é possível o pagamento por meio de precatórios, com exceção das obrigações definidas em lei como de pequeno valor. Mais informações sobre a pauta de julgamentos no site do Supremo Tribunal Federal, www.stf.jus.br.